Os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do planeta, mas no meio deles existem oásis de vida, as ilhas. Dependendo do tamanho e do clima, elas são os laboratórios vivos da natureza, e desde há dezenas de milhões de anos que este ciclo tem prosseguido. Mas com a presença humana, muitos destes refúgios sofreram grandes perdas no que toca à sua fauna. Nesta série de vídeos, iremos explorar as magníficas criaturas que outrora habitavam o nosso planeta em alguns dos cantos mais isolados do mundo, e de como eles transformaram as espécies e a chegada do ser humano foi o seu fim. Acompanhem-me e descubram estes paraísos perdidos. Nova Zelândia. Nova Zelândia, ou Aotearoa, que é o nome indígena na língua maori, do qual, se traduzirmos, significa a terra da grande nuvem branca, é um país situado na Oceania, no sudeste do Oceano Pacífico, formado por duas massas de terra principais, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, assim como as numerosas ilhas menores, nomeadamente as Ilhas Stewart e Chatham. O país tem este nome devido a uma província dos Países Baixos chamada Zelândia, que era a terra natal dos colonizadores europeus. Foi um dos últimos territórios a ser colonizados pelo ser humano, e crê-se que as primeiras tribos maori chegaram a estas ilhas por volta de 1250 e o ano 1300. Mas foi por volta dos anos 2000 que o país ganhou um grande boom turístico e popularidade devido à saga dos Senhor dos Anéis de Peter Jackson. É notável pelo seu isolamento geográfico. Está situada a cerca de 2.000 km do sudeste da Austrália, separados através do Mar da Tasmânia, e os seus vizinhos mais próximos a norte são a Nova Caledónia, as Ilhas Fiji e Tonga. O arquipélago emergiu durante o período Cretáceo há 80 milhões de anos. Antes da chegada dos seres humanos, estima-se que 80% da Terra estava coberta de florestas, com exceção das zonas montanhosas, inférteis e vulcânicas. Cerca de 82% das plantas vasculares da Nova Zelândia são endémicas, ou seja, 1944 espécies de 65 géneros distintos. Devido ao seu isolamento, o país desenvolveu uma fauna distinta dominada por pássaros, sendo que, para muitos paleontólogos e ornitólogos, a Nova Zelândia era um autêntico parque jurássico do Cenozoico. À exceção de 3 espécies de morcego e de leão marinho, os ecossistemas do arquipélago eram dominados por uma plétora impressionante de aves. Entre a avifauna atual que podemos encontrar, muitas como o quea, o cacá, 5 espécies de kiwi, o cacapo e o takai. Mas foi durante os tempos do Pleistoceno e o Holoceno que existiram algumas que eram simplesmente magníficas, como era o caso dos moas, do qual, quando os seres humanos começaram a colonizar a Nova Zelândia, existiam cerca de 9 espécies e todas elas acabaram por desaparecer cerca de um século depois do início da colonização devido à caça e à destruição do seu habitat. Eram membros das ratites, que inclui aves como a avestruz, o casuar, o nando, a ema, o kiwi e a ave-elefante de Madagascar. São as únicas aves que perderam por completo a quilha e os ossos das asas e, apesar de conviverem no mesmo território que o seu parente kiwi, na verdade, o seu parente, curiosamente, é o tinamu da América do Sul, que ainda retém a capacidade de voar. Na Ilha Norte podíamos encontrar 4 espécies, enquanto que na Ilha Sul podíamos encontrar 5. A maior delas todas era o moa gigante da Ilha do Sul, do qual uma fêmea podia atingir os 2 metros de altura no dorso e, com o pescoço esticado, atingir os 3,6 metros de altura e pesar cerca de 76 a 250 kg. Isto faria delas as aves mais altas da história, sendo apenas ultrapassadas em peso bruto pela ave-elefante de Madagascar, que podia pesar cerca de 500 kg. Já os machos eram significativamente menores, sendo que em termos de altura era uma redução de 150% com a fêmea e em termos de massa corporal cerca de 250%, ou seja, 2,40 metros de altura com o pescoço completamente esticado e pesavam apenas 34 ou 85 kg no máximo. É o maior nível de dimorfismo sexual de qualquer animal vivo ou extinto. De facto, os machos eram considerados uma espécie distinta devido a esta diferença radical dos sexos. Eles eram os maiores herbívoros do país
e é provável que os machos e as fêmeas tivessem dietas diferentes de forma a tirar melhor proveito das várias espécies de plantas da região. A descoberta de pedras na moela relativamente grandes e o seu bico grande e robusto sugerem que os moas gigantes foram capazes de processar uma dieta altamente fibrosa. A câmara olfativa relativamente grande sugere um olfato apurado. A sua dieta incluía galhos, folhas, flores, frutos e sementes dos ramos mais pequenos das árvores e arbustos, assim como ervas e videiras. Um estudo da ADN demonstra que os moas gigantes do centro do Otago consumiam uma grande diversidade de ervas e arbustos, refletindo os padrões da vegetação local e das plantas herbáceas ao nível do solo. Foram também encontrados alguns ossos e cascas de ovos em abrigos rochosos no norte e centro de Otago, o que sugere que eles faziam os ninhos em abrigos rochosos, pelo menos nesta região. Os restos de plantas encontrados em locais de nidificação sugerem fortemente que eles construíam os ninhos no final da primavera e no início do verão. Estes galhos eram usados para construir um ninho composto por um leito raso de galhos aparados, vegetação áspera e cascas de plantas. Ao aninharem-se em abrigos rochosos, os investigadores concluíram que eles viviam em pares isolados e não em colónias como em muitas outras aves. A fêmea punha 1 ou 2 ovos de 24 cm de comprimento por 17,8 de largura e podia pesar cerca de 4 kg. Com este tamanho, não é de admirar que o período de incubação era muito superior a 2 meses e eram bastante frágeis comparados com os ovos de outras aves, com uma casca de apenas 1,4 mm de espessura. Acredita-se que o macho ficava responsável na incubação dos ovos, como é o caso da maioria das outras ratites. Em vez de se sentarem em cima dos ovos, os machos utilizavam o seu pescoço longo para enrolarem em redor do ovo e fornecer o calor necessário para o desenvolvimento do feto, enquanto que o macho passava jejum. Os filhotes provavelmente já eram capazes de procurar a sua própria comida logo após a eclosão e ficavam aos cuidados do pai por vários meses, como é o caso do casuar e da avestruz. Sabemos através de alguns espécimes bem preservados que possuíam anéis na traqueia, uma característica que é comum de aves que comunicam através de sons de baixa frequência, que eram capazes de ser ouvidos a grandes distâncias, ideal para quando um macho ou uma fêmea estariam à procura de um parceiro ou até mesmo para avisar membros da própria espécie no que toca a predadores. Em seguida, tínhamos o moa gigante da Ilha do Norte, que era ligeiramente menor do que o seu primo da Ilha do Sul, podendo atingir os 2 metros de altura no dorso e até 2,5 metros com o pescoço esticado e pesar entre 80 a 240 kg no caso das fêmeas. Já os machos era significativamente menor, 2,40 metros de altura e pesar cerca de 30 a 50 kg. Tinham penas relativamente longas e desgrenhadas de cor castanha avermelhada de até 18 cm de comprimento e cobriam o corpo todo exceto as patas. O ovo pesava cerca de 3 kg e tinha 19 cm de altura por 15 de largura. Tal como o seu parente da Ilha do Sul, os da Ilha do Norte tinham um olfato bastante apurado. A maior diferença, para além do tamanho, era o facto do bico dos espécimes da Ilha Norte ser mais curvado, o que o ajudava a comer mais eficazmente os frutos e as sementes da Ilha Norte. Em terceiro lugar, tínhamos um moa de pés grandes, que habitava exclusivamente na Ilha Sul. Em relação aos outros moas, estas aves eram as maiores em termos de proporções, peso e tamanho. Como podemos deduzir, o seu nome vem das patas grossas e de aspecto robusto em relação ao seu porte. Podia atingir 1,20 m de altura e pesar até 163 kg. Habitavam as florestas, pradarias e zonas pantanosas da ilha, sendo que alguns dos seus ossos foram encontrados a 700 metros de altitude. As suas penas eram castanhas com pintas brancas/amarelas, o que possibilitava uma melhor camuflagem na vegetação densa. A cabeça era redonda e possuía um bico curto e curvo, perfeito para as plantas mais duras, como ervas, mas também para comer casca das árvores. São também das poucas aves extintas do qual sabemos que tinham parasitas através dos coprólitos fossilizados. O moa de crista foi uma das 3 espécies de moa do género Pachyornis, o género de moa mais diverso. Era a única espécie de moa que possuía uma estrutura visual, nomeadamente as penas na crista, que cresciam de pequenos buracos de penas extintos na metade frontal do topo do crânio.
É bem possível que eles as usassem de forma a identificar membros da própria espécie, mas também para impressionar parceiros. Tinha cerca de 1,50 m de altura e pesava cerca de 44 a 90 kg. Viviam principalmente em matagais e em planícies alpinas, acima dos 800 metros, como o Monte Arthur e o Monte Owen. Alguns esqueletos também foram encontrados em dunas costeiras em Southland. Como os moas de crista viviam principalmente no interior remoto da Ilha do Sul, são de todas as espécies o que não tem o melhor registro fóssil no que toca a sítios arqueológicos. E tal e qual os seus parentes gigantes, ele tinha uma grande câmara olfativa no crânio, o que sugere um olfato apurado. E os restos mais recentes datam do ano 1396 a 1442. O moa de Mantell era uma das mais pequenas não só das 9 espécies, como também do género Pachyornis. Tinha cerca de 54 cm e pesava cerca de 17 a 36 kg. Só podia ser encontrado na Ilha Norte, nomeadamente nas zonas mais próximas da costa. O seu nome foi uma homenagem ao naturalista neozelandês Walter Mantell. O moa oriental era comum no leste da Ilha do Sul. Era suficientemente distinto de outros moas para ser colocado no seu próprio género. Esta espécie e o moa de pernas robustas eram notáveis por terem uma traqueia muito longa e alongada, o que lhes permitia fazer chamamentos mais distintos para com outras espécies de moa. A traqueia incluía um laço de até 1 metro de comprimento que descia para dentro do lado esquerdo do corpo e atravessava para o outro lado antes de dobrar de volta para o peito e para os pulmões. Uma característica que está presente em várias espécies de aves modernas, como nos cisnes e em algumas espécies de colheiros. Mas curiosamente, esta estrutura só foi encontrada nos moas orientais machos, o que reforça bastante a ideia de que esta espécie de moa desenvolveu esta adaptação especialmente para atrair fêmeas. O moa de pata curta era uma espécie cujo nome deriva das patas robustas comparada para com as outras 8 espécies e podia ser encontrado tanto na Ilha Norte como na Ilha Sul, sendo que as populações mais a norte eram menores do que as que viviam a sul. Apresentava o mesmo grau elevado de dimorfismo sexual que os do género Dinornis, que inclui o moa gigante da Ilha Sul e o moa gigante da Ilha Norte. Uma fêmea de moa de pata curta podia atingir 1 metro de altura e pesar entre 49 e 103 kg, enquanto que os machos tinham apenas 50 cm de altura e pesavam entre os 12 e os 34 kg. De seguida, tínhamos o moa da montanha, que é provavelmente a última espécie que ficou extinta. O seu nome científico é Megalepteryx didinus, ou seja, trata-se de um género completamente único de moa, e é provavelmente um dos mais primitivos de todos eles. O nome científico significa ave grande sem asas, uma referência ao que eu mencionei em parágrafos anteriores dos moas serem das poucas aves que perderam por completo as asas. Já o epíteto significa que lembra o dodô. Era uma ave relativamente grande, mas minúscula comparada com as outras espécies de moa da Nova Zelândia. Tinha apenas 1 metro de altura e pesava entre os 17 e os 34 kg, aproximadamente o mesmo que um nandu da América do Sul, só que mais robusto. Habitava apenas os climas mais frios e montanhosos da Ilha Sul, com penas a cobrir-lhe grande parte do corpo, exceto na cara e na ponta das patas. Tinham também as garras mais afiadas de todas as espécies de moa, o que eram ideais para escalar os terrenos e precipícios íngremes da montanha. Devido ao seu bico fino e pontiagudo, sabemos que eram bastante seletivos no que toca às plantas que eles comiam, como ervas e arbustos alpinos. Mas quando a comida se escasseava nas montanhas, eles tinham que ir para os terrenos mais baixos, de forma a encontrar as plantas aquáticas e as ervas tenras necessárias para compensar a falta de alimento do seu clima alpino. Ao contrário das outras espécies que falamos neste vídeo, ele não tinha o dimorfismo sexual extremo dos outros moas, pelo que é provável que eles fossem aves sociais e os seus ovos eram de cor esverdeada em vez de branca. Só tinham como predadores naturais aves de rapina como a águia de haste. Devido ao seu ambiente mais inóspito, esta espécie sobreviveu à perseguição do homem e à introdução de ratos, cães, gatos e porcos por algum tempo. Mas por volta do ano de 1500, o último destes moas havia sido morto, pelo que a história dos moas da Nova Zelândia tinha chegado ao fim. Felizmente, de todas as aves desta ilha,
ela tem o registro fóssil mais bem preservado de todas as outras espécies de moa, sendo que já foram encontradas cabeças, penas e até mesmo patas mumificadas, que fez com que muita gente na internet se aproveitasse deste espécime para espalhar notícias falsas de que havia sido descoberto um resto fossilizado de dinossauro. Não havia. A mais pequena de todas foi o pequeno moa, que ocorria apenas nas florestas densas e matagais da ilha Norte e Sul. Esbelto, com penas relativamente longas, era a única espécie do género Anomalopteryx. Era capaz de atingir os 75 cm de altura e pesava cerca de 30 kg, sendo que um espécime normal demorava cerca de 8 anos para atingir a maturidade sexual. O seu bico, relativamente curto e afiado, parece ter sido mais adequado a arrancar do que outras espécies de moa. Esse atributo e o grande número de pedras normalmente encontradas na moela da ave sugerem que tinha uma dieta rica em fibra e lenha. Era uma ave de hábitos solitários ou que, pelo menos, vivia em pequenos grupos de família. Está entre uma das espécies de moa que tenha o maior número de provas no que toca à perseguição pelo ser humano, devido aos inúmeros fósseis encontrados em sítios arqueológicos, nomeadamente em Wellington e Nelson. Com esta plétora de herbívoros de grande porte, não seria de esperar que encontrássemos grandes aves predatórias, e a Nova Zelândia tinha umas que, em certos casos, eram insólitas, como o bico de serrilha. Estas aves apareceram durante o Mioceno e outrora foram consideradas como uma espécie de moa, pois, tal como eles, não conseguiam voar. Tinham corpos robustos e um bico bastante forte. Contudo, estudos recentes apontam para uma proximidade para com os grous ou as galinholas, sendo que os bicos de serrilha estão incluídos dentro do seu próprio género Aptornis. Existiam duas espécies, uma na Ilha Norte, que atingia os 80 cm de altura e pesava cerca de 16 kg, e o da Ilha Sul, que era mais corpulento, podendo atingir os 18 kg. Os da Ilha Norte foram encontrados em locais dispersos por toda a ilha. Pensa-se que preferiam habitats mais secos, como campos abertos ou matagais pouco densos, porque a sua distribuição durante o clima seco do Pleistoceno tornou-se restrita às áreas orientais mais secas no Holoceno. Eles foram encontrados do nível do mar até 1000 metros de altitude, mas estavam ausentes de habitats subalpinos. Richard Owen, que foi o homem que sugeriu o nome dinossauro, também sugeriu que o bico de serrilha usasse o seu bico formidável para escavar o solo em busca de animais em vez de plantas. Ele também sugeriu que a sua dieta era principalmente constituída por vermes gigantes. Os pequenos conjuntos de pedra na moela recuperados de 2 esqueletos completos indicam um estilo de vida predatório em vez de herbívoro, e isso foi confirmado por uma análise de proteínas de gelatina óssea que tinham uma composição isotópica de nitrogênio, característica típica de predadores. Eles provavelmente caçavam uma grande variedade de vertebrados, como lagartos, tuataras e pássaros, além de invertebrados como os vermes que mencionei anteriormente. Ou seja, eram basicamente a versão neozelandesa das aves do terror da América do Sul já extintas. O bico de serrilha da Ilha Sul era 20% mais corpulento que o seu primo da Ilha Norte. Este pássaro não voava e tinha um crânio maciço com grandes paredes cranianas grossas e um bico notável que era longo, curvado para baixo, robusto e pontiagudo. Os ossos das asas eram muito reduzidos e a asa não seria visível na ave quando viva. O externo era reduzido e a quilha era quase ausente, ou seja, esta ave era incapaz de voar. As pernas e os dedos dos pés eram curtos e robustos, o que permitia a esta ave percorrer grandes distâncias. Os ossos foram encontrados em locais dispersos por toda a Ilha Sul. Pensa-se que esta espécie preferia florestas secas e que estava amplamente ausente da costa oeste e central da ilha. Eles eram muito comuns, tal e qual como o seu parente da Ilha Norte, durante o clima mais frio e seco do Pleistoceno, mas tornaram-se restritos às áreas orientais mais secas durante o Holoceno. Enquanto que os bicos de serrilha patrulhavam o solo da floresta, os céus eram o lar de grandes aves de rapina, sendo que algumas delas foram as maiores da história, já que a ausência de felinos, canídeos e outros mamíferos carnívoros terrestres de grande porte permitiu que alcançassem o topo da cadeia alimentar neozelandesa. O tartaranhão de Ailes foi a maior de todas as espécies de tartaranhão.
Tinham uma envergadura de 2 metros e, como em muitas aves, as fêmeas eram maiores que os machos, podendo atingir os 3 kg, enquanto que estes atingiam apenas os 2 kg. Eram basicamente do tamanho de uma águia real, mas esta era mais elegante e tinha pernas mais compridas do que a anterior. O seu nome é em homenagem a James Hales, um ex-diretor dos museus Nelson e da Costa Oeste. Tinha a estrutura corporal de um açor gigante e uma audição altamente direcional como a de uma coruja, o que lhe permitia triangular o som com grande precisão. Habitava as ilhas do Norte e do Sul, sendo que, na Ilha Norte, ele era o maior predador do ecossistema. A sua dieta consistia principalmente em pássaros, porque o esqueleto sugere que esta ave era capaz de atingir grandes velocidades durante o voo. A sua presa preferida era o pombo da Nova Zelândia, mas os pássaros da Ilha Norte eram grandes o suficiente para caçar espécies de moa de até 40 kg. O seu parente mais próximo é o tartaranhão pintado da Austrália e crê-se que o seu último antepassado em comum viveu há 2,40 milhões de anos no início do Pleistoceno. Mas como mencionei, o tartaranhão de Hales era o principal predador da Ilha Norte, porque os que moravam na Ilha Sul viviam na sombra de um temível predador e este foi talvez um dos mais extraordinários da história recente. Com um peso de 15 kg e uma envergadura de 2,70 metros, a águia de Haast foi a maior águia que alguma vez existiu e o maior predador da fauna pré-histórica neozelandesa. Uma fêmea podia pesar entre os 10 e os 15 kg, enquanto que os machos pesavam entre os 9 e os 12 kg. Esqueletos quase completos mostram que tinha o corpo e as asas de uma águia gigante, pernas e bicos maiores e mais fortes do que as maiores espécies vivas de abutres e pés com garras tão grandes quanto as de um tigre moderno. Estas características tornaram-na o principal predador dos ecossistemas terrestres pré-históricos da Ilha Sul. A espécie recebeu o nome de Julius von Haast, o primeiro diretor do Museu de Canterbury. Para uma ave deste porte, tinha uma envergadura relativamente curta. Estima-se que uma fêmea adulta normalmente media até 2,7 metros de envergadura, com alguns espécimes em particular capazes de passar os 3 metros. Asas curtas podem ter ajudado as águias de Haast a ter mais agilidade enquanto caçavam por entre as copas das florestas densas da Nova Zelândia. Esta ave especializou-se na caça de moas gigantes da Ilha Sul, que eram capazes de pesar mais de 200 kg, 15 vezes mais do que a maior destas águias, que podiam chegar a ter 1,40 metros de comprimento, da ponta do bico até à ponta da cauda, e uma altura de 90 cm. Mas então, como é que esta águia derrubava uma ave tão gigante? Vários esqueletos de moa revelam que estas águias atacavam-nos pela retaguarda ou pela lateral, da qual o predador cravava as garras na anca e a força do impacto, do qual era o equivalente a levar com um bloco de cimento, derrubava a ave e com o seu bico afiado e a força poderosa das garras, ela literalmente poderia esmagar o crânio, a pelvis e o pescoço do moa. De facto, as garras da águia de Haast eram semelhantes em comprimento às da árpia, com uma garra frontal esquerda de 4,9 a 6,15 cm e uma garra maior de até 11 cm na retaguarda. Através de vários desenhos em grutas e ossos que foram modificados pelas tribos Maori, sabemos que ela era bastante importante para estas pessoas. E é bem possível que ela possa ter sido caçada pelos Maori, mas também que pudesse caçar as crianças, pois a tradição Maori fala de pássaros enormes chamados poakai ou hokioi, que possivelmente foram inspirados por ela. A arte rupestre retrata a águia de Haast com uma cabeça pálida. Combinado com o seu comportamento semelhante ao do abutre, isto sugere que ela podia ter uma cabeça careca ou com penas mais curtas do que noutras partes do corpo. Contudo, esta teoria tem os seus problemas, pois os abutres não usam a cabeça careca para entrar melhor nas carcaças. Acredita-se que esta adaptação tenha sido de facto para ajudar na termorregulação da ave. Como a águia vivia num clima mais frio do que um abutre dos trópicos, é bem possível que ela não tivesse esta necessidade no que toca à diminuição de penas na região da cabeça. Tal e qual o tartaranhão, estas aves descendem de águias significativamente menores, e os seus parentes mais próximos são a águia pequena da Austrália e a águia calçada,
Crê-se que o último antepassado em comum com estas anteriores viveu há 1,8 ou 700 mil anos, o que sugere um aumento de tamanho radical de 10 a 15 vezes comparados com o seu antepassado e os seus parentes mais próximos. Outra presa que esta águia apreciava bastante era o ganso gigante da Ilha Sul. Tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar cerca de 18 quilos, maior do que algumas das espécies de moa. Havia também uma espécie que vivia na Ilha Norte, que era ligeiramente mais pequena. Ambos tinham uma visão bastante apurada para poder lidar com as aves de rapina que os caçavam, e o seu porte significava que não eram capazes de voar. Na ausência de roedores, vários tipos de ave eram minúsculas e vasculhavam o solo da floresta e as pradarias da ilha em busca de invertebrados, como era o caso das carriças do mato, que tinham apenas 9 cm de comprimento e pesavam 16 gramas. De facto, houve várias espécies de carriças que infelizmente ficaram extintas, como a de bico longo, da Ilha Sul, e a carriça de Steven. Havia também uma espécie de corvo que tinha 3 subespécies, uma nas ilhas Chatham, Norte e Sul. Mas de todos eles, outro pássaro que ficou bastante icónico foi a uia. Foi a maior das 5 espécies de Calaeidae. O corpo era preto, com penas longas na cauda que tinham pontas brancas. As fêmeas e os machos tinham tamanhos e formas de bico drasticamente diferentes. Os machos tinham cerca de 45 cm e pesavam cerca de 300 gramas, e tinham um bico mais genérico do que o das fêmeas, que era mais comprido, fino e curvo, e elas eram maiores que os machos, podendo atingir os 47 cm de comprimento e pesar cerca de 400 gramas. O bico longo e delgado e curvo da fêmea media cerca de 85 a 104 mm, enquanto que os machos tinham apenas um bico de 54 a 60 mm. Possuíam uma espécie de pele alaranjada na base de cada lado do bico. Ela recebeu este nome devido aos Maori descreverem o canto como que um assobio suave e melodioso, tipo uma flauta, que podia ser ouvido até 400 metros de distância. Os uias machos usavam os seus bicos como uma picareta para cravar na madeira em decomposição, expondo e extraindo larvas de escaravelho e de outros insetos. As fêmeas usavam o seu bico longo e curvo para extrair as larvas de madeira mais sólida. Durante o acasalamento, os machos ofereciam delicadamente a sua refeição à fêmea, e se ela apreciasse o gesto, eles acabavam por acasalar, sendo que um dos insetos que os machos preferiam caçar em conjunto com as fêmeas eram os uetas gigantes. Como em muitas outras espécies nativas de ilhas, eles não tinham medo dos seres humanos. Raramente voavam acima das árvores, movendo-se pela floresta, pulando ou saltando ao longo dos galhos e do chão. Mas a Nova Zelândia não tem só aves. Entre os répteis deste país, o tuatara é o mais icónico por ser o último membro de uma família de répteis que teve as suas origens no período Triássico, há 240 milhões de anos. Mas até há pouco tempo, a Nova Zelândia era o lar de uma osga gigante. A Kauai-Ka-Eau, ou osga gigante de Elcorte, é a maior espécie de osga/gecko que já foi registada, atingindo pelo menos 60 cm de comprimento quando adulta e tão grossa quanto o pulso de um homem. Habitava as florestas densas e mais inalcançáveis da Nova Zelândia, do qual tinha um hábito mais arborícola e era mais noturna do que outras espécies. Como o tamanho desta espécie é comparável ao do tuatara, é possível que eles se sobrepossem um pouco em termos do seu papel no habitat, sendo capazes de atacar presas de grande porte, incluindo os ueta, as centopeias gigantes, lagartixas, lagartos e possivelmente ovos e filhotes de pequenas aves. Também pode ter consumido néctar da mesma maneira que outras espécies nativas de osgas. Em termos de cores, é descrita como tendo um corpo de cor castanha com riscas longitudinais vermelhas e opacas. Relatos de grandes lagartos começaram a aparecer na literatura científica da Nova Zelândia na segunda metade de 1800. Mas o relato mais significativo desta espécie vem do relatório de 1872 do Major Meyer sobre as rochas de Roraima. Ele observa a presença de um grande lagarto na floresta, um dos quais foi morto em 1870 por um chefe Urewera no Vale Waimana. Todas estas espécies tiveram um culpado, o ser humano.
Este refúgio deixou de ser secreto por volta de 1200 e 1300, quando os antepassados dos Maori, provenientes das ilhas mais tropicais do Pacífico, chegaram às ilhas e com eles os ratos, cães, porcos e galinhas. Num espaço de um século, caçaram todas as 9 espécies de moa, que por conseguinte provocou a extinção da águia d'Ast e do tartaranhão de Aile. Outras espécies, como os corvos, assim como os gansos gigantes, também foram caçados. Por volta do século XVI, os europeus começaram a colonizar a ilha e com eles trouxeram ainda mais espécies invasoras, como os ouriços, as doninhas e os gatos. Como não tinham predadores, nomeadamente mamíferos predatórios, muitas das aves e dos répteis não tinham medo dos seres humanos e dos mamíferos invasores, pelo que por volta dos finais do século XX, cerca de 16 espécies desapareceram, como a coruja sorridente e a uia. Hoje em dia, várias pessoas têm se esforçado para proteger o que resta deste paraíso perdido, como o kiwi, o kakapo e o pinguim do olho amarelo, do qual é um dos últimos que resta do seu próprio género. Outras espécies, como o jueta e o tuatara, são também muito importantes, sendo que eles são o símbolo do que torna este paraíso perdido tão especial. No próximo episódio, iremos explorar a fantástica e extraordinária fauna da Austrália e da Tasmânia, do qual alguns destes animais foram os maiores que caminharam no continente,